Ah, olha só, se você quer aprender de vez, de uma vez por todas, persuadir as pessoas a chegar no sim delas, a conseguir que elas façam aquelas coisas que você quer que elas façam e que façam de boa vontade, então você precisa ler esses 3 livros aqui, ó. Isso vai significar que você vai fazer uma espécie de pós-graduação em persuasão. Então, olha só, eu vou te falar o que é que você vai encontrar aqui no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Depois, eu vou te falar aqui, ó, o que que você vai aprender aqui, ó, no livro Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. E, por último, eu vou te dar um presentão, que é te falar sobre isso aqui, ó, carisma magnético, para vendedores e também para não vendedores. Bacana? Então, vem comigo agora falar sobre o clássico dos clássicos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E agora a gente vai falar, ó, sobre esse carinha aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro ele foi escrito em 1936, ou seja, vai fazer quase 100 anos. Naquela época, o cara chamado Dale Carnegie, que é uma lenda do desenvolvimento humano, ele ficou olhando pro mundo das pessoas bem-sucedidas e transformou isso em alguns hábitos que todo mundo faz, que é comum a todo mundo. Hoje, quase 100 anos depois, o tomógrafo computadorizado, ele já comprovou que todas as teorias que eram feitas por observação no teu cérebro funcionam do mesmo jeito. Então esse livro, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, amigos, ele tá mais do que nunca atualizado. E do que trata esse livro? É uma biblioteca, é uma matéria de uma pós-graduação ensinando sobre relacionamentos humanos e como é que você faz para se parecer bem à frente das pessoas, para através disso você conseguir persuadir, convencer, você conseguir fazer com que essas pessoas joguem o seu jogo e, acima de tudo, com que elas gostem de você. Então, quando você vai vendo a capa desse livro bacana, eu vou te contar que a ideia principal do livro é destacar, ensinar para você o poder das relações interpessoais, como é que você desenvolve habilidades excepcionais no relacionamento com as pessoas, relacionamentos positivos, né? Tanto no âmbito pessoal como profissional. Ele destaca alguns pontos muito importantes. Se você pegar esse livro para destrinchar, ele fala o seguinte: primeiro, ele te ensina umas técnicas fundamentais. Cara, 100 anos era assim e hoje continua valendo do mesmo jeito porque o ser humano não mudou tanto assim por dentro nos últimos 100 anos. Então, ele fala de você evitar crítica e condenar as pessoas, né, antecipadamente ou não, de você fazer elogios, fazer uma apreciação sincera e honesta. Ele te ensina também como é que você desperta nos outros um desejo ardente de fazer coisas, de realizar, de ter uma missão, de contribuir com o mundo. E esse desejo ardente tem a ver com realizações das outras pessoas. Depois, ele te ensina 6 maneiras de fazerem as pessoas gostarem de você. E é nessa hora que a gente que é de vendas. E a gente que também não é de vendas. Eu acho que é nessa hora que a gente tem que botar energia nesses tópicos que ele nos ensina. Olha só. Demonstrar interesse pelos outros. Cara, isso é fácil de fazer. Sorrir. Sorriso desperta emoções bacanas de acolhimento. Segundo o livro dele, né? O nome da pessoa é o som mais doce que ela pode escutar. Outra coisa, ser um bom ouvinte, né? E incentivar as pessoas a falarem. Deixa elas falarem. Deixa que elas falem e você fala muito menos sobre você ou nada sobre você, né? Nesse momento. Aliás, eu costumo dizer, você deixa para falar de você com a tua terapeuta ou em casa com os teus familiares. Faz sentido, né? Mas com o cliente, não. Depois, converse sobre os interesses das outras pessoas. Qual que é o interesse dela e de que forma eu posso fazer com que ela fale disso, de que forma eu posso fazer perguntas sobre os interesses dela, não é? Delas, inclusive. E, por último, dá para fazer isso e de maneira sincera, é fazer com que o outro se sinta importante. Poxa, e como é que você conseguiu fazer isso? E como é que você veio parar aqui? E como é que foi a tua jornada? Não é? Isso é um incentivo. E depois, ele se alonga ainda um pouco mais, mas é um alongar que não é cansativo, e fala sobre 12 maneiras de convencer as pessoas a aceitarem o seu ponto de vista. Ó, veja bem, a gente já falou de técnicas fundamentais para você lidar bem com as pessoas, que é o bloco 1 do livro dele. Depois, 6 maneiras de fazerem as pessoas gostarem de você. E agora ele fala o seguinte: as 12 maneiras de convencer as pessoas a comprarem, a aceitarem o seu ponto de vista. Então, olha só, evite argumentações que não levam a nada, a lugar nenhum. Mostre respeito pela opinião dos outros. Você não precisa necessariamente concordar ou discordar, mas mostre que você respeita a opinião dela. Se você tiver errado, não tenha problemas em admitir que você errou. Aliás, dá ênfase nisso. Puxa, é verdade. Faz aquele drama contido, né, de que realmente, de fato, você pode ter errado. Outra coisa, né, sempre começar as conversas de maneira amigável, né? Respira 3 vezes, qualquer que seja a situação da conversa. Daí, ele fala também de como é que você ajuda a outra pessoa a chegar no sim que você quer. Então, para isso, fale sim mais vezes, né? Essa dica é fantástica, o livro detalha bastante. Depois, deixa a outra pessoa falar. Ah, cara, em vendas
vendas essa é matador. Deixa a outra pessoa falar sobre a maior parte do tempo. Ó, lembrando bem que em vendas, na hora que você está fazendo uma reunião, está conhecendo o cliente e tudo mais. Mas na prospecção, como o tempo é curtíssimo, lembra sempre disso, aí nesse caso você tem que falar mais, né? Porque você quer prospectar, agendar uma reunião, enfim. Aí você tem que falar mais, mas não tem outro jeito. Não tem mágica e se disserem isso, não é verdade. Depois, deixa a outra pessoa, isso é matador, né? Achar que a ideia é dela. Ainda que a ideia seja sua e ela fale que, beleza, deixa ela como se a ideia fosse dela mesmo, você não vai perder nada, nem uma pontinha do seu dedo por conta disso. E aí também tente ver as coisas do ponto de vista das outras pessoas. Isso é difícil, é um exercício difícil, mas como é que ela enxerga as coisas, né? Bom, então para esse vídeo não ficar muito longo, bora agora para as armas da persuasão de Robert Cialdini e depois a gente vai para o carisma magnético. Vem comigo. Bom, e agora antes de falar, não é, sobre o nosso querido Armas da Persuasão, eu sou o Júnior Portari aqui da Agrega Vendas e se você ainda não segue o nosso canal, cara, vai, se inscreve aí e vem fazer parte dessa comunidade de gente que se interessa por vendas, prospecção, persuasão, influência, carisma, né? Tudo isso na área comercial. Bacana? E se você é do comercial, você também já deve ter ouvido falar, se não é a primeira vez, do livro Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. Quem é Robert Cialdini? É um psicólogo norte-americano, ele mora lá na cidade de Tempe, no Arizona, e ele é autor de pelo menos aí uns 10 livros nesse mundo da persuasão e da influência. Só esse livro, Armas da Persuasão, tem muito mais de 2 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro. Então esse cara é um cara que vende muito livro porque ele sabe, é um pesquisador do campo emocional, né, de como a gente toma as decisões. Bacana? Então o que diz esse livro, Armas da Persuasão? Ele nos ensina 6 princípios, e tem gente que chama esses princípios de gatilhos, e, cara, são matadores. Nossa, na persuasão não tem como não funcionar se você aplicar ele no teu negócio, tanto em venda de produto, venda de serviço, venda de infoproduto, mídias sociais, né, são esses gatilhos. Eu vou te explicar rapidamente quais são. Obviamente que isso aqui não é um resumo do livro, né, um resumo falado ou em vídeo, mas é um baita pontapé inicial para você entender e estudar mais esse livro. Então, a primeira coisa que ele fala é sobre o gatilho da reciprocidade. O que é isso? É assim, é dando que se recebe. Se eu faço alguma coisa por você, naturalmente, em algum momento, quando eu precisar que você faça alguma coisa por mim, então isso é muito mais fácil de acontecer. E óbvio que ele ensina técnicas, inclusive nos nossos vídeos aqui no YouTube tem bastante coisa sobre isso também. Dá uma maratonada no canal. Depois ele fala do compromisso e da coerência. É mais ou menos assim, se eu disser para você que vai chover, tem que pelo menos garoar. A gente tende a honrar os nossos compromissos. Tende, né? Tende, porque não é todo mundo que é assim, não. Mas a gente tende a cumprir com a palavra. A gente tende a dizer que vai fazer alguma coisa e se esforçar para fazer essa coisa. E quando a gente não se esforça, a gente fica por dentro remoendo, pô, eu não fiz, etc e tal, né? Depois o terceiro princípio, ele chama de prova social ou aprovação social. É mais ou menos assim, se todo mundo tá fazendo, é porque dá certo. Se todo mundo tá comprando aquele livro, é porque ele é best-seller. E se é porque ele é best-seller e tá todo mundo comprando, eu também posso comprar outra vez, até deva comprar. Isso é bom demais para usar, tanto nas mídias sociais, quanto nas vendas, quanto na comunicação da tua empresa. Depois ele fala do princípio da autoridade, que é o quarto princípio. Esse princípio é basicamente o seguinte: a gente deve deixar público notório o quão autoridade a gente é sobre isso. Por exemplo, óbvio que eu não vou dar carteirada, mas eu sou professor lá da Fundação Getúlio Vargas em vendas, persuasão e marketing digital. Cara, quando eu falo isso para o cliente, ele tem mais confiança em me contratar ou para aumentar as vendas dele ou para cuidar das mídias e das redes sociais dele, né? Faz todo sentido. Então esse é o princípio da autoridade. Depois vem a escassez. Escassez é muito utilizado, principalmente no marketing tradicional, na propaganda de TV. É só amanhã. Você já ouviu esse vozeirão do cara falando na TV? É só amanhã. Então isso, compre 4, leve 5, por tempo determinado, por tempo limitado, são momentos de escassez que funcionam muito bem. E por último, o princípio da simpatia ou da afeição e da amizade. Isso significa duas coisas. Primeiro, a gente acredita em gente que se parece com a gente gosta de fazer negócio com pessoas que a gente acha que se parecem com a gente. Se elas se parecem conosco, é porque elas são nossas amigas, então é mais fácil de fazer isso. Então, quanto mais parecidos com ela eu for, mais eu tenho probabilidade. E outro, né, detalhe desse gatilho da simpatia e da amizade, ou da afeição e da amizade, é que o ser humano, ele acredita que as pessoas mais altas, mais bonitas, nós enxergamos elas como pessoas bem-sucedidas. Não sou eu, não é você, né? É o Cialdini que diz isso. São as pesquisas do nosso cérebro que dizem isso, né? E aí, como que eu uso isso? Você pode visitar o cliente ali na Estica. Por exemplo, nós temos uma agência de crescimento de vendas. Se eu chegar lá num carrão, etc, pô, esse cara tá ganhando dinheiro, é porque ele sabe o que tá fazendo. Então, isso é só um exemplo, pode ser qualquer um outro, né? Uma boa roupa, enfim, bons acessórios. Segundo os nossos parceiros aqui, a gente usa iPhone, usa MacBook, porque diz que traz um pouco mais de autoridade. Não
se sabe se funciona ou se funciona na prática, assim, todo dia. Mas as pesquisas dizem que sim, cara. E se tem pesquisa, é isso aí. Beleza? Agora, cara, se liga no próximo livro, que é Carisma Magnético. Bacana? Chegamos aqui, ó, no Carisma Magnético. Cara, esse livro é o seguinte, eu compilei as melhores práticas que existem atualmente e que existem há muitos anos também, juntei tudo sobre os melhores livros, o melhor conteúdo que existe, sobre como é que você parece ser carismático na frente do teu cliente. Bacana? Então, esse livro, ele é curto, ele tem umas 120 páginas no máximo aí, um livro rápido e fácil de digerir, de pôr em prática. Eu tenho um presente para você. Eu vou deixar um cupom aqui embaixo do vídeo, somente para você que está inscrito aqui no canal. E aí você vai mencionar esse cupom na hora que você estiver fazendo o pagamento lá na página de vendas. Bacana? Então, ó, Carisma Magnético. 25% de desconto para os meus inscritos. Aí, claro, né, mano? Se você não for meu inscrito, minha inscrita, você já trata de se inscrever aqui no canal, né? Beleza? E aí, essas técnicas aqui vão fazer você parecer mais simpático ao teu cliente. Sabe aquele cliente que você já viu ele brigando dentro da sua empresa falando que não quer ser mais atendido por vendedor tal? Acabou esse problema do vendedor tal. E eu espero que você tenha gostado desse esboço aqui, dessa rápida passagem por esses 3 livrões fantásticos, não é? Inclusive os nossos alunos lá do nosso curso Prospecção 2x. Se você inclusive não conhece, tá o link aqui na descrição. Eles curtem muito, os elogios são muito grandes a esse livro e você também vai gostar, beleza? Um beijo bem grande, bora vender. Alô, você do comercial, vamos vender. Beijo. Hasta las vendas, baby.